Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 7ª semana do tempo comum. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, se possível se inscreva, assista até o fim, para receber de Deus as graças e as bênçãos do céu. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Ele uma graça. Que graça você pede hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos com a carta de Tiago, no capítulo 5, versículos de 13 a 20. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecado, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tomou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós desviar da verdade, e um outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz um pecador descaminhado salvará da morte a alma dele e o cobrirá com uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 140 a 141. Minha oração suba a vós como incenso. Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. A minha oração suba a vós como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Minha oração suba a vós como incenso. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 10, versículo de 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Mateus, no capítulo 10, Jesus vai dizer: Deixai vir a mim as criancinhas. Ele ajuda a mim e a você a entendermos a dignidade de ser criança. E quanto nós devemos nos esforçar com a sua pureza para entrarmos no reino dos céus. No capítulo passado, bem antes do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, se falava da importância do matrimônio. Hoje, fala-se da importância do fruto do matrimônio, que são as crianças, os filhos. E aquelas pessoas levavam crianças para Jesus abençoar. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus alerta: a vida não pode ser assim. Não pode ser só de repreensão. Hoje, a carta de Tiago, no capítulo 5, estamos concluindo esse capítulo, esse livro de Tiago.
Mas o apóstolo termina dizendo que eu e você, nós temos que prestar muita atenção quando nós invocamos o nome de Deus. E em tudo na nossa vida, coloque a oração. A oração é nosso carro-chefe para adquirir nossa saúde, nossa serenidade, nossa sobriedade. E ele fala ainda, o fiel que estiver doente deve se dirigir a Deus e aos irmãos para receber a força necessária para passar por aquela tempestade. Jesus, Ele é a nossa oração, Ele é a nossa força, Ele é o nosso ânimo. Então, está doente, está com problema, está passando por dificuldade, ore a Deus. É Ele que vai dar condições de você ultrapassar esse momento difícil com serenidade, com sobriedade. A oração é um gesto de autoridade que Deus coloca em mim e em você para nós colocarmos as nossas necessidades. Deus que já sabe todas as coisas e vai conhecer o nosso coração, vai julgar se é certo ou errado nos atender. Toda igreja primitiva sempre vivia de oração. Quantas vezes as pessoas estavam doentes e chamavam o sacerdote para ungir ela, para tocar aquele óleo, o seu corpo e a sua alma. Portanto, meu irmão, minha irmã, a oração fervorosa de um justo tem grande poder. O salmista hoje no Salmo 140, 141, o responsório breve vai dizer: minha oração suba até vós como incenso. Pedir a Deus para ser parecido com uma criança que não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda ódio. É deixar Jesus tocar em mim e em você. Com as crianças, Jesus tinha proximidade. E o reino de Deus é como elas, alegre, admirável, desarmado de todos os bens, de palavra, de atitude, e cheio de perguntas. Jesus fala, quem não receber uma dessas crianças, como o reino de Deus, como uma dessas crianças, não vai poder entrar nele. Essa é a dinâmica da nossa vida. Nós somos chamados a colocar nossas mãos, impor nossas mãos sobre nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos amigos, sobre aqueles que passam dificuldade. Onde você estiver, levante suas mãos e abençoe aqueles que você ama. Reze por aqueles que te pedem oração. A sua oração vai chegar a Jesus e você vai bendizer o seu santo nome e glorificá-lo. Teu filho está muito distante, meu filho está longe, muito distante. Todos os dias eu levanto minhas mãos e digo, Senhor, abençoa Rafael, ilumina a vida dele, protege ele onde ele está, que toda a bênção, toda a graça de Deus recaia sobre ele, que ele seja sereno, acima de todas as coisas, para tomar suas decisões, que Deus possa iluminar a vida e a família dele, todos os dias. E eu tenho certeza que Deus escuta o meu clamor como Pai. Então eu e vocês somos chamados a levantar nossas mãos contra a violência, contra o aborto, contra respostas malditas. Nós temos que pedir a Deus para que o mal não possa entrar na vida do homem. Jesus, ele acolhe as crianças, o povo, ele os ama, mas também ele faz um convite a mim, a você e aos discípulos. Não aborreçam essas crianças. Não proibais a ela. Olhe para ela com dignidade. Se nós não agirmos com o pensamento de uma criança, nós não entraremos no reino de Deus. Então,
Não perca as qualidades de uma criança. A criança é simples, seja simples. A criança é pura, seja pura. A criança perdoa, aprenda a perdoar. A criança, quando está alegre, ela é alegre. Então, sorria de tudo, da vida, do vento, do tempo, e seja espontâneo. Quantos de nós deixamos de ser essa criança e nos tornamos pessoas maliciosas, gananciosas, competidoras? Muitas vezes não agradamos aos olhos de Deus. Então peçamos a Deus a graça de enviar do céu o seu Espírito Santo e nos levar até Jesus, nos ensinar a sermos como crianças simples, puras, alegres, sempre dispostas a amar e a perdoar em espírito e em verdade. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.